Boa tarde, pessoal. Hoje, aos 20 dias do mês de maio de 2023, sou o Fernando Pavani, falando aqui de Pelotas, no Rio Grande do Sul, mostrando a vocês esse carro do meu acervo pessoal. Esse carro que está há 4 anos e meio comigo já, quase 5 anos. E esse é um carro que não está à venda, mas eu trago aqui como curiosidade, tá? Muita gente conhece o Chevrolet Lumina como aquela minivan que veio para o Brasil, a Lumina APV. Ela veio oficialmente pela Chevrolet, a General Motors trouxe ela tinha algumas derivações como a Pontiac Transport, né? E também vieram algumas. E quando eu digo que eu tenho um Lumina, muita gente diz: ah, conheço a vanzinha aquela, né? Não é a van. A Lumina, ela vinha também, ela fazia parte de uma gama de carrocerias, né? Então, daquela minivan a gente tinha também o Lumina Coupé e tinha o Lumina Sedan, que é um carro diferente desse que eu tenho aqui. Aí, em 1995 ela sofreu um facelift, mudou a frente. O Lumina Coupé passou a se chamar Monte Carlo e o Lumina Sedan passou a ser esse modelo, um carro quase que inteiramente novo. Esse carro ele não veio oficialmente para o Brasil. Consta que vieram 14 unidades, algumas com motor 3.4, outras com motor 3.1, como é o caso desse aqui. E esse carro ele pertenceu ao Consulado dos Estados Unidos do Brasil em São Paulo. Esse carro ele passou nas mãos também do renomado comerciante, o Reginaldo de Campinas, que ele trabalha com muitos carros exclusivos. Teve esse carro lá no início dos anos 2000. Tive o prazer de encontrar com ele me contou a procedência. E ele é um carro que, embora documentado aqui no Brasil como um carro cinza, a cor dele é azul adriático, ou azul ártico, adriático, acho. E ele tem essa configuração cromática com o interior azul. Então, vou contar um pouco agora da minha história com esse carro. Esse carro aqui, eu comento que alguns amigos meus compraram ele por mim, tá? E eu digo isso pelo seguinte: eu sempre tive uma paixão por carros grandes, carros americanos, carros diferenciados, né? E um grande amigo meu, Leonardo Padilha, amigo, parceiro de negócios, cliente, enfim, ele recebeu esse carro no estoque dele. Eu já conhecia esse carro, já tinha visto algumas vezes no encontro de São Sebastião do Caí, se eu não me engano, em 2016, tá? Mas em 2018 o Padilha estava com esse carro no estoque dele. O carro passou um tempo à venda na loja dele, depois sob consignação, depois passou a ser do Padilha, recebeu ele num negócio, e aí o Padilha reajustou o preço e o carro passou um tempo lá. Eis que um dia a gente tem um grupo de amigos, e o Padilha disse: pessoal, é o seguinte, eu tenho uma oferta de compra num automóvel novo. Não me fizeram um bom desconto à vista, mas me fizeram uma condição bem bacana, parcelado, e quem honrar com essa condição, eu vendo o Lumina. E todo mundo me marcou, e eu topei sem saber o que eu estava topando. Achei que estavam marcando um churrasco, que eu estava comprando o Lumina. Mas logicamente foi um negócio excelente, tanto para mim quanto para o Padilha, né? Do qual não me arrependi por um segundo. Eu tinha marcado de buscar esse carro numa terça-feira. Eu comprei o carro, não tinha onde guardar ele, e eu não tinha onde guardar um Commodore que eu tinha, tá? Numa terça-feira eu tinha ficado de buscar o carro e me ligou um cidadão que queria vir olhar na mesma terça-feira o Commodore que eu tinha anunciado. Então eu reagendei a viagem, deu certo, o Commodore foi vendido na terça-feira. Eu já estava com esse carro comprado e eu pude vir com ele. Cheguei lá, bati chave, abasteci e vim rodando. O carro já era revisado, tal, e isso foi em setembro de 2018. Hoje nós estamos em maio de 2023, né? Então daqui a 4 meses completam 5 anos já que eu estou com esse carro. E só alegria. Esse carro ele participou de muitos momentos felizes na minha vida, muitos momentos felizes também na vida de muita gente querida.
Eu fui padrinho de casamento em Porto Alegre, transportei a noiva nesse carro e voltei rodando, obviamente. Também viajei com ele para participar do chá de revelação do gênero da filha de um outro grande amigo. Então um carro que ele teve presente em momentos felizes na minha vida e na vida de muita gente. Impulsionou também para que hoje eu tenha, junto com outro amigo meu, Daniel, a Garbo Veículos Especiais, né? Então vamos trazer um pouco mais de curiosidade sobre esse carro, como foi o meu convívio com ele. Tá, salvo engano, eu já rodei ali acho que 9.000 quilômetros. E o carro, zero manutenção, zero problema, aliás, apenas manutenção preventiva, troca de óleo, pneus. Eu já tô no terceiro jogo, teve o jogo que veio com o carro, deformou. Eu já tinha comprado um jogo usado de um Landau Firestone muito bonito, né? E também deformou por conta da idade. E aí vieram esses confortos na medida original 205/70, já com letra branca. Essas calotas, elas são do Police Package, não sei exatamente a pronúncia. Ele tinha, quando da compra, um Pioneer com USB. Localizei um ACDL com toca-fitas ACDL original de 1,5 DIN, ornando com painel, né? Então aí estão algumas das melhorias que eu fiz. Coloquei uns bumper stickers, né? Esse aqui numa provocação. Esse aqui, quando comprei o carro, achei que era tudo a ver com a minha preferência política no cenário norte-americano, né? Quando transferi aqui, tomei cuidado de manter as placas, né? Na ocasião conseguimos trocar só as tarjetas. Hoje, se fosse placa Mercosul, não sei o que seria feito, né? E uma outra curiosidade é que esse carro ele veio usado dos Estados Unidos. Ele foi comprado em 97 lá. Eu acho que ele foi faturado nessa concessionária de New Prague. E vejam que bacana, ela trabalhava com Chevrolet, Pontiac, Oldsmobile, Dodge e Gel. Então ela não era de apenas um grupo. Fiz uma pesquisa, essa New Prague, a concessionária, não achei referências. New Prague é uma cidade muito pequena lá, quase um vilarejo, menor do que muitos bairros, inclusive da minha cidade, que não é uma cidade muito grande, né? E mecanicamente esse carro traz um motor 3.1 V6 com 160 cavalos. Esse motor foi compartilhado em modelos da Pontiac, da Buick. A transmissão automática 4 marchas com overdrive na coluna de direção, documentado 6 lugares, né? Vejam que o interior é azul, ornando com o carro. Essas etiquetas eu acredito que foram colocadas pelo proprietário. E uma outra coisa interessante é que esse carro ele é de fabricação canadense. Ele abastecia o mercado americano, mas ele é de fabricação canadense. Uma das coisas que mais me chamou a atenção nesse carro desde sempre é como ele é espartano de uma certa forma e de outra forma ele é equipado. Ele não tem retrovisores elétricos, sendo que apenas o do motorista traz o acionamento manual através dessa alavanca. No painel ele não traz conta-giros. Algumas versões mais completas tinham versões que traziam até painel digital. Aí tem um ar-condicionado, né? E ele tem também airbag duplo e piloto automático. Então a preferência americana é bem estranha, né? Aqui no Brasil nessa época, ele é 1996. Aqui no Brasil nessa época eu me recordo que podia ver Santana sem ar-condicionado, com vidros a manivela. E faz entender um pouco do que era possível naquela ocasião. O que sempre chama a atenção esses coxins, né? O motor ele fica bem recuado, olha o que tem de frente, né?
né? Caixa de fusível. Aqui fica o reservatório do limpador de para-brisas, que eu suprimi, ele fica sobre a bateria, mas por acessibilidade, como é um carro que eu uso muito pouco, eu tô rodando sem ele, né? E aí tem aí um sem fim de sensores, enfim. O que eu fiz de manutenção aqui é apenas uma limpeza no sistema de injeção e troca de velas e cabo de velas. As velas, agora não me recordo se eram as mesmas da Blazer ou da Explorer, da Ranger e Explorer, mas eram velas de um carro 6 cilindros. Os cabos tinham uma venda confeccionada sob medida. O óleo sempre usar o 5W30. E é isso, tenho aproveitado bastante esse carro. Ultimamente não, mas eu já rodei com ele. Se não passei dos 10.000 km, foi perto disso. Eu acho até que eu comprei esse carro com 156, 157 mil km, com 167 mil. Vamos abrir a mala. Tem a abertura interna da mala, né? Aí aqui algumas etiquetinhas ainda do carro lá. E aqui tem alguns badulaques. Isso aqui veio junto, um catálogo Haynes. Aí tem um kit de limpeza para participar dos encontros, né? O step dele é uma roda, aqui a capa, é uma roda de ferro. É um step, um spare tire, né? Bem fininho, um step temporário, um pneu temporário. O jogo de rodas dele é aro 15, a furação é a mesma do Chevrolet Opala, mas é muito feio, sobretudo com essas bandas brancas, essas faixas brancas, na verdade, que eu já me acostumei com elas. Com as faixas e sem as calotas, acaba se tornando um carro bem feio. Também falando sobre as medidas, quando eu fiz a aquisição dele, mesmo sem ter espaço, em algum momento me deu uma lucidez e eu resolvi pesquisar as medidas. Achei que era um carro um pouco maior do que o Vectra, embora eu já tivesse visto ao vivo, né? Mas nunca tinha pensado com olhos do comprador. E para minha surpresa, ele tem 5,10 metros, ou seja, ele é cerca de 30 centímetros mais comprido do que um Opala Diplomata 92. Então aí estão algumas curiosidades sobre esse carro. É um carro que os amigos compraram por mim. Não está à venda. Eu brinco que quando pergunto se eu já vendi o Lumina, eu digo que não existe quem compre. É um carro que tem suas marquinhas do tempo, tem retoques, tem alguma diferença de tonalidade, mas é um carro que não sou refém dele. Consigo aproveitar bastante, consigo rodar legal com ele. Tem uma baita desenvoltura na estrada, né? Eu sou apaixonado por Opala, mas eu viajo com ele num ritmo que eu não tenho coragem de viajar com Opala. Tem retomadas bem vigorosas, ele retoma junto com muita gente grande. Limita em 170, 180, dizem, nunca testei, mas de retomada ele retoma junto com muita gente bacana. Então aí está uma das minhas paixões, Chevrolet Lumina Sedan 1996. Poucos desses tem no Brasil, muita gente desconhece esse carro e eu trago esse vídeo como uma curiosidade a vocês. Instagram @auto.pavani, né? Quem quiser ver algumas fotos da vida pessoal, tem também o Pavani 4100 e o WhatsApp 53999284100. Tá certo? Muito obrigado pela audiência. Uma boa tarde.